Olá, senhores e moças, sejam muito bem-vindos. The Watcher, em tradução livre, ou Observador, é uma animação em um estilo bem diferente do que eu conheço no conceito de animação, destoando daquela coisa mais fluida e contínua, como as animações do estúdio Goblins, que eu já trouxe aqui no canal. Inspirado por Howard Phillips Lovecraft, ou apenas H.P. Lovecraft, levanta uma estética que já é bem conhecida, eu suponho, chamada de horror cósmico, formada por uma mistura de terror com ficção científica, com seres que sejam fora da compreensão humana. Uma boa cena para ilustrar isso é você pensar em como os personagens do filme Interestelar se sentiram quando se depararam com um buraco negro gargantua frente a frente. O negócio era simplesmente surreal. O primeiro episódio, com o nome de Pilot ou Piloto, se inicia apresentando um pouco da atmosfera, com personagens com roupas semelhantes a de astronautas ou trajes de proteção contra a radiação, explorando o que se parece ser uma caverna. Em algum lugar próximo a Greymouth. Sinal verde do centro de comando. Vamos entrar. Dispositivo de mapeamento online. Que estranho. Pessoal, deem uma olhada nisso. Frank, vá em frente e colete a amostra. Bem crocante, do jeitinho que o Charlie gosta. É quase orgânico. Estamos chegando no objetivo. Prepare os explosivos. Bom, a propósito, eu falei com a Evelyn antes da nossa reunião. Ela disse para que informássemos ela primeiro, depois o controle da missão. Por que ela quer que façamos isso antes de entregar a amostra? Isso daria problema. Não seria fácil de esconder a amostra e as gravações. E, de qualquer forma, não é ela quem decide isto. Ela não especificou. Você pode perguntar a ela assim que a gente voltar. Tem algo de errado. Estamos perdendo o sinal. Tá todo mundo bem? Essa passagem já tinha sido destruída antes. Parece que alguém tentou fechar ela de novo. Más notícias. Eu perdi a caixa de ferramentas. Essa é a minha última preocupação. O mapa já era. Perfeito. Perdemos o sinal com o centro de comando também.
Ei, o que tá fazendo? Por que tirou o seu capacete? Isso é lindo. Nascimento. Criação. A nossa criação. Os seus olhos são os nossos olhos. Agora eu sou o caminho. Ah, Charlie, corre! Eu só queria te ver. Evelyn? Mas o que houve? Você não deveria estar aqui. Que Deus tenha misericórdia. O que é isso? A passagem. Eu tô quase lá. This is your daughter, Mrs. Evelyn. E assim se encerra o primeiro episódio, com muitas perguntas para serem respondidas. Do que a equipe estava atrás, o que era aquela amostra que eles conseguiram, quem é a Evelyn, por que ela eliminou a equipe e o que era aquele monstro no fundo da caverna. Depois desse primeiro episódio, foi inevitável não seguir e ver o próximo, em busca de alguma possível resposta. E, bom, é pra ele que vamos agora. Episódio 2. The Moon Gate. O Portal da Lua, ou Portal Lunar, é o título do segundo episódio. Se inicia com uma garotinha, que com o passar do episódio se mostra ser a Evelyn. Provavelmente, a mesma Evelyn citada no episódio anterior, mas aqui na sua versão criança, mais jovem, o que entra em contraponto com o episódio passado, já que lá, a Evelyn aparenta ter uma aparência mais velha, assim, continua jovem, porém um pouco mais velha. É como se cronologicamente o final do primeiro episódio fosse o início do segundo, já que mostra o nascimento da Evelyn. Espero que tenha dado pra entender ali, mais ou menos. Ela vai até um bosque onde ela mesma diz ser o seu santuário, no sentido de ser o seu lugar favorito, acordando pouco tempo depois, mostrando que esse início não se passava de um sonho que ela tem com uma certa frequência. I had this dream. O dia seguinte se trata do aniversário da Evelyn. Ele segue normalmente, até a chegada da noite, quando Evelyn acorda, vai até o bosque novamente, guiada por um vagalume, onde encontra com duas criaturas humanoides. Eles se referem à garota de uma forma familiar, como se fossem uma família e eles já estivessem esperando por ela. Who are you? Is this a dream?
Remember, child, that which lies beyond the gate is the darkness between the stars. I will reveal the truth. Evelyn também passa por uma espécie de portal, ainda sendo guiada por um vagalume, onde encontra com o guardião daquele lugar. Ele diz que os sonhos que a Evelyn tinha, relacionados a esse lugar, era o que conectava ela a esse lugar. Tanto que a primeira frase dita após a chegada da Evelyn é: "Bem-vinda, de volta para casa." Like a moth to the flame, welcome home, child. I can see they hurt you. Episódio 3. O Festival. O Solstício de Inverno. 10 anos depois. Que a paz esteja com você. E com você também. Eu estou procurando por um lugar para descansar e passar a noite. Descansar? Você nem deveria estar aqui. O que quer dizer? Tem algo sombrio se aproximando dessas terras. Eu perdi toda a esperança. Vou subir a montanha e acabar com isso. O que é que você está escondendo aí? Isso é a minha maldição. É tudo o que eu vi em todos esses anos de vida. Como me perdi. Rejeitado pela minha própria espécie. Então, o que você viu? Você não acreditaria. A não ser que visse com seus próprios olhos. Eu não quero que você morra. O destino de cada um só pode ser decidido por Deus. Deuses? Não há deuses aqui. Então o seu destino é decidido por demônios? Você precisa mesmo que eu faça parte da sua superstição? Mesmo sabendo que eu já presenciei todo tipo de pesadelo. Eu não tenho o poder de salvar a sua alma. Porém, nós nos encontramos por algum motivo. Você carrega muito mais que medo e ódio. Não existe lugar seguro por aqui. Mas, se você insiste, vai pra pousada lunar e procure pelo quarto perto do lago. A gente se encontra em 2 semanas. Certo, em 2 semanas. Você sabe onde me encontrar. O viajante, eu vou chamar ele assim, já que o personagem aparentemente não tem nome. Passa pelo vilarejo enquanto o festival acontece. Vai até a pousada e encontra com o quarto e começa a explorar as escrituras gravadas na parede. Talvez sejam apenas os pensamentos de um homem perturbado. Está frio, como o lugar de onde viemos. As paredes estão se fechando ao meu redor. O ar está pesado, com poeira e desespero, como se os meus pensamentos, os meus medos, essa escuridão me cercasse. Escuto um som baixo, me guiando. Tem alguma coisa se mexendo do outro lado. As escritas têm algum significado.
No começo não fazia sentido pra mim. É um tipo de linguagem que eu nunca tinha visto antes. Elas falam de outra dimensão, criaturas além da nossa compreensão, de uma escuridão que não pode ser derrotada. Eu sinto um mau pressentimento, um pavor que aumenta a cada frase que eu leio. Por mais que pareça ser coisa da minha cabeça, quanto mais eu leio, mais convencido eu fico de que tem alguma coisa acontecendo. Os símbolos e os formatos são antigos, e quanto mais eu olho, parece que estão ganhando vida, torcendo e girando de formas impossíveis, fluindo com imagens rejeitadas pela nossa mente ingênua. Crianças nascidas do vazio, uma de muitas, e uma delas trará morte e sofrimento por eras. Ela não conhece a vida, por sempre ter permanecido na escuridão. Seus criadores não queriam nada, além de morte para eles mesmos. Vida eterna é um fardo com um grande preço a se pagar, maior até que o próprio esquecimento. Na morte, encontrarei respostas que me assombraram durante a vida inteira. The trail of death will guide you home. E assim se encerra o terceiro e último episódio, até agora, já que mais nenhum outro foi lançado desde 2023. Com um foco maior nesse personagem do viajante, em certos momentos uma garota aparece, com tudo indicando ser a Evelyn. No primeiro episódio eu diria que ela é uma mulher adulta, só que nesse terceiro aqui ela parece estar ali entre a adolescência, coisa de, sei lá, talvez 19, 20 anos. E dá pra certificar disso porque ela vai até uma vidente, daquelas que veem o seu futuro pela palma da mão, uma marca na mão dela brilha, e parece ser a mesma que um dos personagens do início do episódio tem, aquele que estava conversando com o viajante. A reação da vidente após ler a mão da Evelyn já fala por si só. Além de confirmar que aquela é realmente a Evelyn. Eu tô com uma linha de raciocínio meio maluca aqui, mas eu vou tentar explicar ela pra vocês. Eu acho que faz sentido. Cronologicamente falando, o segundo episódio seria o primeiro, considerando que já havia uma versão da Evelyn adulta no primeiro episódio, e a cena do nascimento da Evelyn no final do mesmo. Esse seria o início do segundo. Porém, os pais da Evelyn não seriam realmente os pais dela, já que, de acordo com as palavras do viajante, parece ser uma criação do vazio, um fruto de pura escuridão. Evelyn sonha constantemente com o guardião do portal do bosque, sonhos esses que a levam até ele. Evelyn encontra com aquelas duas criaturas antes de entrar no portal. Criaturas essas que a tratam claramente como uma filha, seres de origem desconhecida. I bid you farewell, my dear. I loathe what I've become, but what we want and what we seek is now out of our reach. Take care of her until your hourglass is empty.
O personagem que fala com um viajante no início do terceiro episódio o avisa que aquele local não é seguro. No contexto que ele fala, nem os deuses poderiam salvá-lo do que veria ali. Anuncia o prenúncio da sombra que se aproxima. Diz ter uma maldição, parecendo ter a mesma marca presente na Evelyn. Olhando os comentários do terceiro episódio e pesquisando um pouco mais sobre, quem assistiu a animação estava supondo desse personagem ser Abdul Al-Zahed, um personagem original e que realmente existe nos contos de Lovecraft, que dominava muitos idiomas e sempre viajava em busca de conhecimento, o que faz sentido com ele sendo apresentado como um andarilho. Abdul costumava acender um incenso composto por diversos tipos de erva, incenso esse que servia e ajudava Abdul a clarear e enxergar melhor os acontecimentos, o que também pode fazer sentido com as visões que Abdul estava tendo quando lia as escrituras, e quando colocou os olhos na Evelyn. Tal como a vidente, ele estava prevendo o mal. Nas palavras de Abdul, vida eterna é um fardo com um grande preço a se pagar, maior até que o próprio esquecimento. Aparentemente, a Evelyn não envelheceu nada depois do time skip de 10 anos que teve do segundo episódio para o terceiro. Ela continua com a mesma aparência de jovem, sem demonstrar motivações para os atos que acontecerão no futuro. No primeiro episódio, a conversa entre os pesquisadores mostra que a Evelyn queria que eles enviassem o resultado da coleta de amostras para ela, antes de repassar para o controle da missão, que era o objetivo principal. Porém, ao que tudo indica, independente de se os pesquisadores enviassem alguma amostra para Evelyn, o resultado para eles seria o mesmo: a morte. Não é mostrado se a Evelyn e a criatura são o mesmo ser, se eles separados, ou se a criatura funciona somente dentro do psicológico da vítima, depois dela já ter entrado em contato com a Evelyn, colocando-as em uma espécie de transe, onde elas acabam se desvivendo, sem que necessariamente tenha que haver algum ataque físico, apenas as observa, perturbando a mente das suas vítimas, até que elas cometam algo contra si mesmas. De acordo com o título da série, The Watcher, o Observador. Bom, a propósito, você pode perguntar a ela. Estamos perdendo o sinal. Por que tirou seu capacete? São os nossos olhos. Agora, eu sou o caminho. Charlie, corre! Evelyn? Mas o que houve? Você não deveria estar aqui. Que Deus tenha misericórdia. O que é isso? Você pode perguntar a ela. Assim que a gente voltar.